Saudações extensivas de acordo com o fuso horário a todos que me ouvem e que me assistem. Adelina da Silva Mbinda é o meu nome, jurista de profissão. Estou aqui para apresentar o meu canal, que estará disponível para abordar questões relacionadas a assuntos de interesse das normas jurídicas angolanas. Ou seja, estarei presente neste canal para então poder fazer abordagens jurídicas para consultoria, bem como também para palestras para todos os ouvintes e a todos que me assistem. Ora bem, para hoje trago para vós a seguinte temática: a união de facto. Sabe-se que é um tema que pouco se aborda, pois ainda existem pessoas ignorantes à questão e existem pessoas que desconhecem o Instituto da União de Facto. Trago convosco a Lei número 1/88, por sinal o Código da Família, que faz menção desse instituto no seu artigo 112. Porém, entende-se por união de facto toda aquela união entre o homem e mulher que vivem debaixo do mesmo teto. Ao falar da união de facto, existe a união de facto reconhecida, como também a união de facto não reconhecida. Quando é que estamos diante de uma união de facto não reconhecida? Estamos diante da união de facto não reconhecida quando o homem e a mulher simplesmente coabitam, simplesmente dividem a mesma casa, por intermédio daquilo que tradicionalmente nós chamamos o pedido ou alambamento. Quando um homem e uma mulher unem-se por via desse casamento tradicional ou simplesmente, como se tem dito vulgarmente, por essa apresentação que normalmente faz-se, então estamos diante de uma união de facto não reconhecida. Para que a união de facto seja reconhecida, é necessário que ambos, os cônjuges, no caso a mulher e o homem, chegam até ao registro para então reconhecer a mesma união de facto. E dizer também ainda, a lei, no seu artigo 112, considera a união de facto como sendo o estabelecimento voluntário de vida em comum entre um homem e uma mulher. E quando esse relacionamento ou quando essa união de facto é reconhecida por lei, tal como diz as normas jurídico-familiares, as pessoas que estão ligadas por essa união, por via da união de facto reconhecida, estas beneficiam-se dos mesmos direitos como se de duas pessoas casadas legalmente se tratasse. Quando assim não acontece, então ambos também não beneficiam de nenhum direito. Dizer que o reconhecimento da união de facto se verifica após 3 anos de coabitação. Explicando da melhor maneira possível, quero com isso dizer que para os nubentes, ou seja, os cônjuges, legalizarem a união de facto, necessariamente terão de estar juntos a coabitar durante 3 anos ou mais. Se os cônjuges ou os companheiros estiverem simplesmente a coabitarem em 1 ano e desejarem oficializar ou reconhecer a união de facto, esses, porém, não apresentam pressupostos para tal, a mesma não será reconhecido a não ser que estejam a coabitar em 3 anos ou mais. Dizer também que para o reconhecimento da união de facto é necessário a observância de alguns pressupostos. Esses pressupostos são os mesmos da celebração de um casamento. E quanto ao reconhecimento da união de facto, existe o reconhecimento da união de facto por vontade das partes, os companheiros, por vontade própria de serem chegar até ao cartório para então poder fazer o reconhecimento da união de facto, ou então reconhecimento da união de facto por morte ou por ruptura. Vamos aqui entender
Como devemos requerer o reconhecimento da união de facto por mútuo acordo? O reconhecimento da união de facto por mútuo acordo é única e exclusivamente da competência do órgão do Registro Civil, tal como plasma o artigo 115 do Código da Família. E o reconhecimento por morte ou por ruptura é da competência do tribunal. Vou aqui exemplificar. Imaginemos que dois companheiros, vivendo juntos há mais de 10 anos, decidem então reconhecer a união de facto, de modo que ambos sejam merecedores dos mesmos direitos das pessoas casadas. Ambos deverão dirigir-se até aos órgãos do Registro Civil, cumprindo os pressupostos exigidos por lei para então fazer o reconhecimento da mesma união. Dessa feita, ambos serão beneficiários dos mesmos direitos de um homem casado ou de uma mulher casada. O reconhecimento por morte ou por ruptura é da competência única e exclusivamente do tribunal. Só o tribunal poderá fazer o reconhecimento da união de facto quando um dos companheiros venha a falecer ou então quando um dos companheiros decide romper o relacionamento. Quem são os interessados, ou seja, quem tem legitimidade para então fazer o reconhecimento da união de facto? Têm a legitimidade para fazer o reconhecimento da união de facto por morte o interessado ou o seu representante legal em termos de incapacidade. E também os herdeiros do interessado em caso de morte, tal como espelha a linha A e B do artigo 123 do Código da Família. Dizer ainda que o Instituto da União de Facto visa encerrar a vivência de caráter marital, passando a ter uma comunhão de cama, mesa e habitação, sem que tenham celebrado o casamento. Quero com isso dizer que esse Instituto da União de Facto tem a finalidade de dar a primazia aos cônjuges ou aos companheiros que vivem maritalmente de poderem beneficiar-se de alguns direitos como mulher e como marido. Falar da união de facto reconhecido é falar de uma vivência a dois, como se o de um casamento formalmente legalizado se tratasse. Com relação à matéria ligada ao Instituto da União de Facto, podemos encontrar na Lei número 1/88 de 20 de fevereiro, nos artigos 112 a 126. Estes artigos diz respeito à matéria relacionada ao Instituto da União de Facto. Eis os preceitos do direito. Viver honestamente não prejudica ninguém. Dar a cada um que lhe pertence. Estes e outros assuntos de natureza jurídica que interessam o direito angolano serão abordados aqui no meu canal. Estou aberta para sugestões. Até lá, fiquem ligados ao meu canal, pois abordaremos assuntos de interesse das normas jurídicas angolanas. Por isso, fiquem ligados.